Olá, já estamos começando o Religário desta semana, que vai tratar de um tema que envolve todas as pessoas do planeta, instituições, que é a questão do meio ambiente. Já com um pouco de atraso, né, porque já faz tempo que nós celebramos a Semana do Meio Ambiente, mas não sei se o nosso convidado está de acordo, todo dia a dia, não é, de tratar esse tema. Não é? O tema da ecologia se impôs, não é, como o tema mais importante para o terceiro milênio. Bom, digo eu, não sei, vamos ver se o nosso convidado também está de acordo. E por falar do nosso convidado, ele é José André Werneck Monteiro, que é coordenador do Instituto Cultural Inhotim, que funciona na cidade de Brumadinho, aqui nas proximidades de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai caminhando o Instituto Cultural Inhotim? Bem, a cada dia melhor. Obrigado pelo convite. É um prazer. Bem, você pode participar do programa escrevendo para o nosso e-mail, que é religare@tvhorizonte.com.br. E assim você pode também mandar alguma pergunta para o André e ele vai responder, não é, também pelo e-mail. José André, você é coordenador do Instituto. Sou coordenador da Sala Verde em Inhotim, da Sala Verde. Que é um setor dentro do Instituto Cultural Inhotim voltado às ações de educação ambiental. Sim, e você ali é educador ambiental. Isso. Qual que é a história do Instituto Cultural Inhotim? O Instituto surgiu a partir de disponibilizar um acervo que era de propriedade particular, limitado a poucas pessoas, era de uma antiga fazenda com uma coleção de arte contemporânea. Com a criação do Instituto, esse acervo passa a ser aberto ao público, à visitação pública, e no ano passado é criado o Instituto Cultural Inhotim, uma sociedade sem fins lucrativos voltado às ações culturais e ambientais e socioambientais na região. Sim, sim. E você dizia que antes, então, era um centro de arte contemporânea e depois agregou a questão ambiental. Como é que se dá essa associação, né? Arte e natureza, né? Natureza e arte, inclusive é o nome do informativo aqui que você coordena, né? Da Sala Verde. Bom, natureza e arte são coisas indissociáveis, né? Desde sempre, os artistas procuraram trazer para a materialidade um pouco do que é a representação do espaço natural, do espaço humano, do espaço filosófico, científico e até religioso. Né? A arte e o meio ambiente sempre estiveram muito juntos. E a arte contemporânea tem uma expressão muito forte também, representando a coisa natural, a coisa espontânea. Já as pinturas rupestres, não? Sim, desde lá, né? Sim, desde os primitivos. Dos antepassados. Claro, claro. Eu até disse, por acaso comentaria isso, né? Que na questão religiosa, a natureza ela oferece ela funciona como uma matriz, né? Os primeiros povos, eles chegaram à ideia de Deus, segundo uma certa vertente da pesquisa, né? A partir da relação que os primeiros agrupamentos humanos tinham em relação à natureza. Então vai um pouco aí dessa vinculação também entre natureza e religião que você comentou. O que depois de criado o Instituto Inhotim, além do museu, que outras atividades vocês desenvolvem no Instituto? Hoje, além do Centro de Arte Contemporânea, tem também um parque ambiental. E o acervo, tanto de artes plásticas quanto o acervo ambiental, paisagístico, faunístico e botânico, ou seja, todo o acervo biológico é também utilizado sistematicamente em ações de educação. Sim. Seja ela arte, educação e educação ambiental. Sim, vocês se destinam assim, mais especificamente à cidade de Brumadinho ou a toda o Inhotim é uma entidade que funciona para o público em geral. Não só o público de Brumadinho, mas como a gente recebe gente de toda a origem, né? Não só do Brasil e também do exterior. Também do exterior, sim. Inclusive, outro dia já alguém me comentou e eu não fazia referência, né? Foi uma boa coincidência a gente se encontrar aqui, alguém fez referência ao trabalho de vocês. Nessa questão da educação ambiental, como é que vocês têm pensado essa crise planetária, né? Nós começamos esse nosso século tomando consciência da questão ecológica como uma questão central. Como que vocês têm discutido essa questão? A princípio, Flávio, eu acredito que seja importante a gente considerar a questão ambiental
como um problema global, como um problema mundial, mas que tem uma prioridade de ação local, né? Acho que de nada importa a gente aqui no estado de Minas Gerais ficar se preocupando com o desaparecimento das barreiras de corais da Austrália ou ficar aqui em Minas lamentando pelas queimadas na Amazônia, se a gente tem muito o que fazer aqui, no nosso quintal, né? E com base nisso, o Inhotim propõe essa atitude, essa percepção, essa relação com a responsabilidade que cada um tem e que as ações devem ser tomadas e pensadas a cada dia, né? Com toda a equipe de funcionários, com os visitantes, com os estudantes da região e com todas as pessoas que se dispuserem a ser nossos parceiros, né? Então, de alguma maneira, vocês quebram um pouco a abstração, porque às vezes a Amazônia ou temas do planeta na sua totalidade pode ficar um pouco distante do... É importante que a gente tenha conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é a base para que a gente possa ter algum tipo de iniciativa, mas o mais importante é a ação local, né? E essa ação local, o mais local que o ser humano tem é, por exemplo, sua própria casa, né? Eu acho que mais do que isso, antes do seu próprio corpo, né? Perfeito, Ecologia claro, vem de dentro para fora, não é Sim. alguma coisa que a gente possa fazer, resolver o problema do vizinho sem resolver o problema da nossa própria casa. Sim. Eu acho que ecologia e consciência ambiental começa com a nossa atitude, na nossa alimentação, nos nossos hábitos, na nossa postura diante de uma série de coisas que a gente pode mudar. Alguns hábitos simples que foram arraigados e tradicionalmente implantados na nossa sociedade e que, infelizmente, nos levam a crer hoje que a gente está pelo caminho errado. Sim, excelente essa perspectiva, porque senão a questão ecológica fica parecendo uma questão assim, teórica, né? E de difícil acesso, de difícil solução. Desse primeiro aspecto, né, o cuidado com o corpo, né? Como é que vocês abordam? Como é que a gente podia aprofundar esse cuidado, né? Uma das ações que a gente implementa lá nas atividades de educação ambiental, né, a nossa Sala Verde, é a resgate da cultura da agricultura, né? A tradição de cultivar parte do próprio alimento, sem uso de venenos, né, de uma maneira biológica, vamos dizer assim, uma maneira mais orgânica. Então, a gente tem uma horta que serve de matriz para fornecer mudas para funcionários, né, que tenham interesse em cultivar parte do próprio alimento. Com isso, a gente também tem um viveiro de ervas de uso medicinal, aromático. A possibilidade de ensinar essas pessoas a produzir uma horta caseira, arborização urbana, organização do próprio ambiente familiar, né, como economia doméstica, algumas dicas que saem nesses informativos e nessas atividades que são desenvolvidas nas palestras, nas visitas educacionais, não só com funcionários, mas também com visitantes de uma maneira geral. Uma parte do treinamento que é dedicada a esses funcionários e as visitas organizadas para ações educacionais, né? Toda quinta e sexta lá no Inhotim é voltada a visitas de escola. Essas visitas podem ter ênfase na área de arte e educação e também de educação ambiental, para tratar a natureza como um todo e não simplesmente como um aspecto exterior ao ser humano, né? Uma coisa que a gente está intimamente ligada, interdependente em todos os seus aspectos. Nesse primeiro nível, né, do cuidado com o corpo, né, vocês cuidam através desse projeto. Do incentivo à alimentação saudável, né? A alimentação saudável. Num segundo patamar, qual que é o campo de atuação? Porque você disse que o projeto procura refletir sobre o meio ambiente no micro, não é? Antes de pensar o plano macro. Qual que seria o segundo nível? Fazer com que as pessoas tenham autovalorização, né? Elevação da autoestima, ligar sempre a valorização do ser humano e do ambiente como uma coisa interdependente, né? Com todos os seus aspectos, com todo o aspecto da diversidade biológica, da pluralidade cultural, né? De que a gente tem uma responsabilidade a cada ato, né? Que a gente tem em relação a um semelhante, em relação a um outro colega, em relação a um outro estudante, em relação a quem tem uma cor diferente ou quem tem um pensamento religioso diferente do nosso. Fazer com que se consolide a ideia de uma aldeia global. Uma cultura do diálogo, você diria? Cultura da interatividade, né? Em que todas as diferenças têm um valor muito grande. Entendo. Nós estamos conversando com o José André Werneck Monteiro. Ele coordena a Sala Verde no Instituto Inhotim,
que funciona em Brumadinho. No segundo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais desse projeto e as alternativas que eles apresentam para a questão ambiental. O site, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Inhotim, você pode anotar, é www.inhotim.org.br. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Olá, estamos de volta conversando no Religário de hoje sobre educação ambiental e conhecendo um pouco mais sobre um instituto, o Instituto Inhotim, que funciona em Brumadinho, que favorece, né, a educação ambiental. Aqui conosco, José André Werneck Monteiro, ele é coordenador, né, da Sala Verde, educador ambiental, trabalha lá no Instituto. Você dizia no primeiro bloco, né, que em termos de educação ambiental, nós não deveríamos começar do macro, mas do micro. E falou do corpo, e do cuidado com o corpo através de uma alimentação saudável, que o Instituto favorece esse tipo de educação. Eu perguntaria, assim, subindo num outro aspecto, para além desse primeiro que você sinalizou, assim, do seu ponto de vista, na região aqui de Belo Horizonte, qual que é o maior desafio ambiental na avaliação de vocês? Bom, eu acho que a consciência do macro é muito importante, né? Saber o que é que está acontecendo, saber como, principalmente, a gente pode ter uma ação positiva em relação a isso. Em termos de políticas, né, de ação ambiental, você sugeriria começar no micro? Claro, começar no local, né? Sim. Todo professor deve ter essa consciência de que é possível fazer alguma coisa dentro do seu ambiente, independente de ter ou não o apoio governamental, né? Conhecer a história de seus alunos, conhecer a história da região onde ele trabalha, identificar em que pontos essa tradição, né, os hábitos de consumo, as formas de se relacionar em sociedade, podem estar interferindo de uma maneira negativa no convívio com as outras pessoas e com o ambiente, né? Talvez seja mais fácil eu falar do que realmente identificar na prática o que é que cada educador poderia fazer na sua região. Mas, grosso modo, em linhas gerais, eu percebo que há, de certa forma, uma dificuldade em implantar medidas dentro de uma escola se a própria escola tem um ambiente desfavorável, né? Talvez fosse o ideal que toda escola tivesse uma horta, fosse arborizada, fosse ajardinada, tivesse captação de água de chuva, tivesse melhor aproveitamento da energia solar, tivesse uma gestão de recursos eficiente que permitisse o reaproveitamento de folhas de papel e que isso, claro, seria uma escola modelo, uma escola ideal, em que a gente tem hoje a necessidade de que isso seja implantada em cada instituição, em cada escola, em cada igreja, em cada associação de bairro, em cada loja, em cada empresa, né? A gente hoje está falando muito de gestão ambiental eficiente. Eu acho que dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho ou na instituição a qual a gente pertence, a gente deveria levar. E isso nem sempre é fácil, porque tem a tradição do copo de plástico, tem a tradição do material descartável, tem a tradição de valorizar aquilo que é o consumo, né? Uma quantidade de papel. Uma quantidade enorme de resíduos, e eu não digo nem só papel, né? Porque desde que a gente adquire alguma coisa, a gente deveria lembrar o que fazer com o descarte desse material. Simplesmente reciclar não é a solução, mas é reduzir o consumo, eu acho que é o mais importante. Fazer Como com que é que o mercado aceita uma situação dessa, né? Um mercado responsável valorizaria isso, mas nosso mercado parece que não está atento para isso. Não só o mercado, mas os consumidores, né? Vamos dizer, nós, como pessoa, ao entrar num estabelecimento comercial e adquirir um produto, a gente tem que ter a consciência da pré-ciclagem. Hoje em dia, só a reciclagem já não resolve. Como é o termo? Pré-ciclagem. Se preocupar com o resíduo da nossa compra antes de comprar.
qual o custo ambiental daquilo ali? Será que houve trabalho escravo? Será que houve trabalho infantil? Será que houve degradação ambiental? Será que comprando aquilo a gente está contribuindo, corroborando para esse estado de coisas a que a gente vem tanto reclamando? Sim. Tá, e aquela questão assim do plano assim da região metropolitana de Belo Horizonte ou Minas Gerais, não é? Quais são as situações de maior impacto que vocês, não é, de degradação ambiental? Não só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas eu acredito que em todas as capitais os problemas socioambientais são muito semelhantes. Sim. E, de certa forma, têm uma origem também muito parecida, que é um crescimento exponencial da população, especialmente nos últimos 30 anos, em que muita gente saiu do interior para ir morar nas capitais procurando uma melhor oportunidade de vida e que nem sempre foi alcançada devido a todas as dificuldades que tem uma pessoa que não tem a devida formação educacional para competir no mercado de trabalho e que hoje em dia estão superpovoando os bairros periféricos, né? O problema da má distribuição de emprego e renda, o problema do transporte coletivo ser ineficiente, as instituições que deveriam zelar pela saúde, segurança e educação não conseguem atender a toda essa necessidade. Eu acredito que esses problemas têm uma origem muito semelhante e que não se reflete somente numa crise ambiental, mas uma crise política, administrativa, ideológica, ética, e isso vai muito além de uma simples entrevista. Isso vai muito além de uma simples gestão de um presidente da República ou simplesmente de reclamar que o governo não faz nada. Isso é uma questão de solidariedade, é uma questão organizacional do Estado, é uma questão de uma maior participação da iniciativa privada em ações efetivas de melhoria da qualidade de vida das populações. E talvez você dissesse também de compromisso de cada um de nós. De cada um de nós, exatamente. A responsabilidade individual por uma melhoria coletiva, né? Sim. Nesses termos, né, como é que você avalia a mídia tem insistir tanto, não é, na questão do aquecimento global, questões de meio ambiente? Percebo que ultimamente essa temática é muito recorrente. Isso na avaliação de vocês, ou na sua avaliação pessoal, não é, reproduz efetivamente uma nova consciência ou é só um jargão que poderá ser substituído por outro? Você acha que há mesmo uma consciência crescente? Eu acho que há as duas possibilidades. Eu acho que existe uma maior divulgação dessa realidade. Bom, se a gente analisar desde antes da Rio 92 ou Eco 92, não se ouvia falar de ecologia, de aquecimento global, de explosão de consumo, de explosão demográfica e de que o crescimento populacional não está sendo acompanhado pela produção de alimento, né? E antes disso não se ouvia falar. E nesses 15 anos, vamos dizer assim, as pessoas passaram a ter uma maior oportunidade de saber a respeito, né? A gente vive a era da informação. Cada vez mais é possível ter acesso a essa realidade. O que eu acredito que as empresas de comunicação vêm utilizando isso como uma fonte muito importante de matéria, de pauta para jornalismo, para documentários. Eu acredito que isso tem sim uma repercussão positiva, desde que as pessoas saibam utilizar essa informação e pôr em prática no seu dia a dia ações que possam vir a minimizar essa realidade. Sim. Mas acredito também que muita gente vem aproveitando isso como uma forma de vender anúncios ou de vender produtos. Sim, colocar um rótulo verde, mas só um rótulo. Empresas se dizendo ambientalmente corretas e quando a gente olha, na verdade, a origem da matéria-prima de seus produtos e o tipo de prática, o tipo de embalagem que está sendo utilizada, não prevê que realmente aquilo está tendo um impacto ambiental positivo relevante. Sim. Você disse ainda há pouco que é preciso envolver amplos setores. Não é o caso de destacar um ou outro, mas assim, pelo perfil do nosso público e aqui também do nosso programa, você vê uma possibilidade das religiões mundiais, falando das grandes tradições religiosas, bom, também das pequenas tradições religiosas, delas contribuírem mais nessa educação ambiental? Eu acredito sim que, como toda instituição, a religião é uma oportunidade de disseminar ideias positivas, independente do credo, independente do foco de cada uma delas. Eu vejo que, independente também dos objetivos separatistas de algumas delas ou de elitistas, dizendo que
uma serve, a outra está errada, ou que a outra vai levar ao paraíso ou ao inferno. A outra não, sim. Eu acredito que todas devem levar a uma maior participação das pessoas no que for bom, né? Independente do que é bom para uma ou para outra. Vamos analisar também, dentro do nosso clima, das nossas condições naturais, das nossas condições sociais, se uma outra determinada igreja se presta a fazer uma conscientização das pessoas, isso é louvável, isso é de muito valor. O tema ecológico deve ser um tema para todos. É um tema universal. Eu acredito que a religião do novo milênio vai ser a educação ambiental. Olha só, essa é a proposta do José André Werneck Monteiro, está conversando conosco. Agora, assim, só para terminar, André, vocês fizeram uma parceria agora recentemente com a PUC. Nós temos praticamente só um minuto, mas como é que é essa parceria? O que vocês estão prevendo? A parceria surgiu da realização de 2 projetos ambientais. Um é o Banco de Som das Aves do Inhotim, onde foram catalogadas e colhidos as vocalizações de diversas espécies da ave e fauna que a gente tem lá. E outra, a pesquisa do macaco guigó, que é um macaco que está na Floresta Atlântica e também na região lá do Inhotim. E isso veio nos levar à necessidade de estabelecer um termo de cooperação técnico-científica com a PUC para uma parceria ainda maior, de ações ainda maiores a serem implantadas. Sim. Se não fosse você ter deixado essa ideia no último ponto, né, nós conversaríamos mais sobre isso, né, o meio ambiente como a religião do novo milênio. Em todo caso, nós temos que concorrer também com a religião do mercado, né, que é forte. André, muito obrigado, né, pela sua presença. Visitem, gente, lá o Instituto, né, é um convite. Eu quero, no próximo final de semana, né, estar lá. Quando você foi falando, me interessei muito, quero... Funciona de quinta a domingo e feriados. Sim. Brumadinho fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Sim, é pertinho. Nós já haviam me falado e eu quero, assim que puder, estar. E convido a todos vocês, então, para conhecerem o Instituto Inhotim, lá em Brumadinho. E convido também, né, está chegando agora na segunda semana de julho, vai acontecer em Belo Horizonte o 2º Congresso Brasileiro da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião. Se você quiser se informar, pode acessar o site www.soter.org.br. Nós vamos terminando. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.